Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4, 7. Em Gênesis, capítulo 4, vemos a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim, o filho mais velho, que era agricultor, fazendo uma oferta dos frutos da terra ao Senhor, e seu irmão mais novo, Abel, que era pastor de ovelhas, que trouxe das primícias do seu rebanho para também ofertar a Deus. Quando a Bíblia fala primícias, essa palavra significa os principais, os primeiros, o que ele tinha de melhor. Abel ofereceu o que ele tinha de melhor. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Hoje vamos meditar sobre a natureza das nossas motivações e o perigo de deixar que o pecado nos domine. Eu sou Arnaldo e sou colaborador do projeto Atalaias do Senhor, vinculado à congregação da Assembleia de Deus no Café Sem Troco. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto, vou deixar o link da apresentação do projeto na descrição do vídeo. Caim trouxe dos frutos da terra e ofereceu a Deus. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, Caim ficou muito irado, ficou com raiva, se sentindo injustiçado, com inveja de Abel. E Deus, vendo isso, pergunta a Caim: Caim, por que tirastes? Se fizer o que é correto, não será aceita, e se não, o pecado jaz à porta. Então veja que Deus não rejeita a oferta pela oferta. Alguns estudos dizem que, porque a oferta de Abel era oferta de carne, era oferta de sangue, mas não foi o que Deus falou. Ele fala: se fizeres o que é correto, não será aceita a sua oferta. Então me parece que muito antes da oferta, as atitudes, as ações de Caim já não iam bem. A relação dele com Deus já não ia bem. E a oferta que ele fez, uma oferta displicente, sem selecionar o que ele tinha de melhor, pega aí qualquer fruta, pega aí qualquer coisa e oferece para Deus, já mostra, isso já é consequência da sua relação com Deus. Deus já não era tão importante, ele já não demonstrava tanta gratidão a Deus, faz aí de qualquer jeito. E isso se assemelha muito ao que ocorre nos dias de hoje, quando nós ofertamos nossas vidas, quando nós nos dedicamos à obra de Deus. De que forma? Se para atender ao anseio da sociedade, uma satisfação social, ou se para agradar alguma pessoa ou outra, para demonstrar ou considerar agradável o convívio com os irmãos, bater um papo agradável, lanchar no final do culto. Qual é a motivação? Como eu estou indo ao culto? Eu tenho oferecido o que há de melhor na minha vida? Quando eu falo culto, não é aquela reunião de 1 hora dentro lá daquele prédio, aqui costumamos chamar de igreja, não. Quando eu falo em culto, é a nossa vida, né? Seja a nossa vida uma oferta suave ao Senhor. Então, eu estou falando disso. Como é a nossa relação com Deus? Quais são as motivações? O que eu tenho feito para agradar a Deus e com quais motivações? Deus não aceita a oferta vazia. Um teólogo, Charles Spurgeon, ele diz que Deus pesa o coração antes de pesar a oferta. E isso é respaldado pelas palavras do salmista lá em capítulo 51, versículo 17, que diz: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. John Wesley, outro teólogo inglês do século XIX,
A religião que não muda o coração é apenas um peso. São obrigações. Como no tempo dos fariseus, tão religiosos, tão zelosos das leis, mas a quem Jesus chamou de sepulcro caiado, uma aparência do bem, mas vazio no coração. Deus oferece oportunidade a Caim rever seus procedimentos, repensar suas atitudes, refazer as suas ações, a sua relação com Deus. Se fizeres o que é certo, a oferta não será aceita. Mas Caim parece não ter dado muita importância para isso. Ao contrário, veja a advertência que Deus dera. Senão, o pecado jaz à porta. E foi o que aconteceu. Não só não fez o bem, como deixou que esse pecado inflamasse ainda mais aquele sentimento de raiva, de inveja, a ponto de planejar o assassinato do próprio irmão Abel. Deixou que a ira tomasse conta dos seus pensamentos, mentiu para o seu irmão, chamou e assassinou o seu irmão Abel. E Deus chama novamente a Caim e pergunta: Caim, cadê seu irmão Abel? Abel responde: não sei, sou eu o guardião do meu irmão? Ora, quando Deus pergunta a Caim onde está o seu irmão, não é que Deus precisasse saber, não. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo, Deus conhecia exatamente o coração de Caim. Mas era que Deus estava dando mais uma oportunidade a Caim de se arrepender, dando oportunidade de cair a ficha, de Caim saber o que ele tinha feito e se arrepender, confessar os seus pecados e resgatar a sua relação com Deus. Mas Caim tinha deixado o pecado dominar a sua vida e preferiu mentir para Deus. Não sei, não sou o guardião do meu irmão. Caim foi então condenado a vagar errante e ficou muito temeroso, porque afinal de contas agora ele era um assassino, as pessoas iriam querer vingar o sangue do seu irmão. Mas Deus mostra novamente sua misericórdia, fazendo uma marca em Caim, para quem a visse, não o ferisse, não o tocasse. Mas Caim, em momento algum, sentiu peso pelos seus atos. Ele sentiu apenas medo pela sua própria vida. Não há informações que nos leve a crer que Caim tenha se arrependido ou mudado de vida, embora Deus tenha lhe dado essa oportunidade. Assim como nos dá hoje, assim como nos tem dado agora, neste momento em que você está assistindo esse vídeo, de nós repensarmos nossas ações, de repensarmos nossa relação com Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, de pedir perdão, pedir que Jesus venha morar nos nossos corações, aceitar a Jesus como Salvador, como Senhor das nossas vidas, nos purificando do pecado de maneira absoluta, definitiva e suficiente. Ação que nos concede salvação, que nos concede vida eterna, pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas o que a gente vê na geração seguinte a Caim é uma geração cada vez mais degenerada. Lameque, um dos seus descendentes, comete duplo homicídio. E a sociedade vai se degenerando e vai culminar lá em Noé, no dilúvio, e a gente vai oportunamente apresentar essa história também. É preciso que nós entendamos que vivemos hoje numa guerra espiritual. E quer aceitemos o fato ou não, o fato não muda. A verdade, ela existe independente do que a gente acredite ou não. Se eu aceitar ou não, isso não vai mudar a verdade. Por isso é importante conhecê-la e pedir que Deus abra nossos olhos espirituais e que nós entendamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
Então, se você ainda não tomou esse passo, se você ainda não convidou a Jesus a morar no seu coração, se você ainda não aceitou a Jesus, o seu sacrifício, se você não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, eu o convido a fazer agora, não deixe para depois não. Escreva seu nome aí nos comentários, eu vou orar por você. Mas se você já tomou esse passo, eu o convido a refletir como anda a nossa relação com Deus. Repensar, firmar nosso compromisso, fazer um sacrifício que agrade a Deus. Como diz lá em Salmos 19:14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que nossa vida, cada atitude, cada palavra, sejam dadas em louvor sincero a Deus e mantenhamos-nos fortes, firmes no Espírito Santo e no conhecimento da palavra. Afinal, se agirmos corretamente, conforme a vontade de Deus, nossas ofertas também não serão aceitas. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.